E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Brito, advogado criminalista e professor universitário. josebrito.com.br, esse é o nosso site. Entra lá, tem bastante informação interessante, deixe seu e-mail lá e nós vamos retornar para você. Conversa criminal novamente na área, batendo papo, trazendo reflexão. Enfim, é por aí que a gente vai andando e fazendo o direito se movimentar, crescer, evoluir, porque precisamos disso. Lembrando, eu estava indo agora ministrando uma aula e depois fiquei refletindo sobre alguns assuntos. Eu me lembrei de um professor já bastante antigo e muito conhecido nosso. Ele foi meu orientador. E a gente batendo um papo lá, um dia no corredor lá na faculdade, sobre as questões das evoluções que estão acontecendo no mundo jurídico, por aí vai. E eu comentando com ele que achava que, obviamente, a época dele era muito melhor no que diz respeito às discussões jurídicas, enfim, tudo. E ele me falou, Zé Carlos, sabe o que acontece? Na minha época, a gente saía assim, saía da faculdade, parava num bar desse da vida, ia beber, conversar, jogar a conversa fora, mas a gente sempre estava discutindo assuntos interessantes referentes à área jurídica. E eu achei muito interessante o que ele me falou, porque ele comentou que ali era colocada questões referentes a assuntos jurídicos e que dali surgiam, né, e dali saíam teses defensivas, de acusação, argumentos jurídicos que se transformavam nas doutrinas que eles escreviam. E isso é muito legal e eu estou comentando isso com vocês porque é através da reflexão, do bate-papo, dessas informações assim que nós vamos fazendo as mudanças que a gente precisa que o direito tenha, para que ele possa evoluir assim como a sociedade evolui. Não tem como isso não acontecer. E aí, galera, fiquei pensando, né, hoje lá na aula, a gente ficou conversando sobre algumas coisas e a pergunta surgiu referente à questão da presunção de inocência, né, e eu até levantei a hipótese se ela é absoluta ou não. Várias respostas de vários argumentos saudáveis, legítimos, interessantes, e aí eu, conversando com eles, dei meu posicionamento. Bom, vamos lá. Presunção de inocência. Bom, presunção de inocência, pessoal, ela já nasce com o ser humano, é inerente a ele. Quanto a isso, a gente não pode nem discutir, é assim como o princípio da dignidade da pessoa humana. São princípios, né, são direitos que estão ligados ao nosso direito de viver, de ter nascido, de estar com vida. Eu nasci, você nasceu, todos nós somos considerados inocentes. E aí, pessoal, essa inocência, essa presunção de inocência, esse princípio da presunção de inocência, ele só vai deixar de existir se o sujeito praticar algum crime, for julgado nos moldes, né, do nosso ordenamento jurídico, se condenado e se transitar em julgado. Aí ele perde, né, aqui, pelo menos durante um tempo, isso é uma outra discussão, ele perde a essência da inocência no que diz respeito, né, ao princípio da presunção de inocência, em que pese possa se regenerar e por aí vai. Mas a questão tem que ser analisada sob a ótica do que estamos mencionando. Se nós estivermos mencionando a presunção de inocência no que diz a culpa, ela é absoluta. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença, isso é claro. Então, independente de quem seja, independente das provas que existam lá dentro, independente do crime que ele tenha praticado, é inocente de forma absoluta. Agora, se você quer questionar essa presunção de inocência no que diz respeito ao direito de liberdade, ela não é absoluta. E nem pode, por mais que eu sou um advogado de defesa, né, busque isso, eu não vou jamais querer, como cidadão brasileiro, né, como cidadão que vive no nosso país, querer ter as pessoas que praticam crimes e que, portanto, são perigosas para a nossa sociedade, estejam soltas. Não tem como, seria uma hipocrisia, pelo menos da minha parte, esse é o meu entendimento. Agora,
Isso não é uma regra, isso também é uma exceção. A prisão só pode ser determinada caso essa pessoa, né, infrinja um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva. Assim, referente ao direito de liberdade do sujeito, a presunção de inocência ela é relativa, sim. Não tenha dúvida, pelo menos no meu entendimento, ela é relativa. Agora, isso vai ter que ser analisado porque, dependendo da situação, o sujeito ele continua tendo a sua presunção de inocência no que diz respeito a uma possível culpa, mas ele não tem essa presunção de inocência absoluta no que diz a liberdade, porque ele quebrou a confiança do Estado em mantê-lo em liberdade. Portanto, fica aqui a dica para reflexão, para pensar que há essa diferença entre, né, ser absoluto para uma coisa ou não para outra. Então, fica a nossa dica, fica a nossa informação para você pensar, refletir, no caso concreto, nas respostas das suas provas de concurso público ou na faculdade. josebrito.com.br, nosso site, entra lá, tem bastante informação legal. Conversa Criminal volta logo com outras informações para reflexão e a gente fazer esse direito caminhar e abrir outros horizontes. Grande abraço a todos.